Tudo bem, gente? Prazer estar aqui, muito obrigada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é atendimento do cliente na prática, né? Eu sou a Beth Antunes. Os 4 compromissos, eu espero que essa reflexão de hoje seja uma jornada de consciência, conexão e impacto. Guardem essa palavra consciência, tá? Ela é muito importante. Eu sou a Beth Antunes, sou diretora de comissários. Eu tenho muita experiência em gestão, atendimento de cliente. Eu trabalhei 27 anos na Varig, 5 anos na Manakey como diretora de atendimento. Estou na Azul desde o início. Eu e alguns colegas que estão aqui estamos na Azul desde o início, sempre ligada à área de cliente. E tenho essas formações, mas acho que o meu viés principal é o estudo do comportamento humano. É a coisa que eu mais gosto de falar e de fazer. E viajante, exploradora, curiosa do mundo, mas ligadíssima na família e nas relações. Então, essa foto aqui da minha família, meus amigos, isso que faz a diferença em qualquer profissional, relacionamento. Eu brinco, no final da tua vida, quando você olhar para trás, o que sobrou? Relacionamento. Tá? Lembrem disso. Então, vamos lá. Vocês aqui, esses 2 dias e no dia a dia, vocês estão vendo muita coisa que eu só vou citar aqui. Vocês devem ter visto como é que a gente personaliza atendimento, como é que a gente unifica canais, como trabalhar com automação. Eu quero parar aqui e há muita gente falando de IA. Esses dias eu dei uma palestra para o pessoal de RH e a preocupação era assim, Beth, como é que a gente vai recolocar pessoas em época de IA? E eu acho que a pergunta que todo mundo tem que fazer não é o que a IA vai fazer. Isso tem muita gente falando, tem muita gente estudando o que a IA vai fazer. Na área de experiência do cliente, ela vai fazer muita coisa. A gente dentro da Azul já está estudando para call center, para jurídico, trabalhar reclamação de cliente. É um meio, IA é um meio maravilhoso. Mas a pergunta que eu faria para vocês é, o que a IA não vai fazer? O que a IA não vai fazer? Digam. Relacionamento. IA não vai tirar a dor do cliente. Pode ajudar, pode ser meio. Então, pensem nisso. Vocês vão falar também de experiência digital, de sustentabilidade, entregar produtos sustentáveis, responsabilidade social, experiência imersiva, 1 milhão de coisas. Mas e se a experiência do cliente fosse, antes de tudo, um compromisso de consciência? Por que isso? Por que eu falo da consciência no atendimento a cliente? Porque entregar é o mínimo que a gente tem que fazer. Entregar o produto é o que todo mundo faz. Encantar é o novo normal, que já não é novo. A gente só fala em encantamento hoje na trajetória da experiência do cliente. E aí eu trouxe uma coisa um pouco diferente para vocês. Eu me baseei num livro, eu vou falar um pouco do universo espiritual de Dom Miguel Ruiz, eu já falo mais dele. E eu também queria trazer a experiência do cliente como missão. Por que isso? Porque quem lida com o cliente, quem gosta de gente, está no lugar certo. Não dá para trabalhar com experiência de cliente se você não gosta de gente, a não ser que você fique totalmente nos bastidores. Então, a experiência do cliente como missão. Eu estou há 40 e poucos anos lidando diretamente com o cliente, no dia a dia. Hoje já não tanto, mas eu amo isso. Amo o relacional. Amo estar junto ali, conversar, ver o que a gente pode ajudar. Então, quando a gente fala de missão na experiência do cliente, esse sentido de ajudar. A missão da Azul é servir. Simples assim, servir. Isso tem tudo a ver com a experiência do cliente. O cliente não está comprando o que você vende. Ele compra também o que você vende, mas ele compra o que você representa. Então, a Azul, por exemplo, um dos nossos valores, o primeiro valor, é segurança, claro. Então, quem está comprando Azul, está comprando pela segurança, está comprando pela simpatia, está comprando pelo bom atendimento, que é isso que ela representa.
Esse é o livro que eu falei. Quem aqui já leu esse livro, Os 4 Compromissos? Uau, algumas pessoas. Quem não leu, eu recomendo. O Dom Miguel Ruiz é um filósofo mexicano, tolteca, espiritualista. Então, o livro dele não tem a ver com o cliente. Mas eu peguei tudo que está ali e falei, gente, tem tudo a ver com o cliente. Esse é o livro. E o primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra. Cara, não adianta se eu estou mentindo para o cliente. Aqui não minta. Não mente para o cliente. Porque a palavra tem poder, né? E aí ela representa um dos valores da empresa, que é a integridade. Então, não mente para o cliente. Está com problema, fala a verdade. O produto não entrega determinada coisa, não fala que entrega. Outro dia eu comprei na internet, eu achei que eu estava comprando um óculos. Deixa eu só passar uma coisa aqui, que é o próximo. Expectativas claras. Palavras imprecisas que geram expectativas. Eu achei que eu estava comprando um óculos na internet. Quando chegou, não era o óculos, era o case do óculos. Sabe aquela caixinha onde você põe um óculos? Porque palavras imprecisas que geraram expectativas e eu fiquei louca da vida. Porque a palavra não foi usada com integridade, comigo, cliente. A promessa, a palavra para o cliente é um contrato sagrado. Às vezes as coisas não vão dar certo, né? Seja honesto. Linguagem dupla, cuidado, né? A gente, dentro da organização, a gente tem uma linguagem interna. E que linguagem eu estou dizendo para o cliente? Eu falo uma coisa aqui interno, e quando eu vou falar para o cliente externo, eu estou falando outra coisa. Né? Desafio isso. E a última coisa, consistência. A gente fala muito de consistência. Sabe o que é consistência? O cliente chegar no avião da Azul e saber que a comissária na porta vai receber ele com um sorriso. E é sempre com um sorriso. Consistente. Eu chegar num banco, vou usar um banco que eu gosto muito desse exemplo. E eu saber, eu já sou acima de 60, tá? Então eu vou no cliente preferencial. Mas eu chego num banco e eu sei que sempre o atendimento preferencial está do lado direito. Eu não entro neste banco, seja em qual cidade for, e fico perdida. Onde é que é? Não, eu sei que é sempre do lado direito. Consistência. Consistência na entrega. Parece simples, mas é onde a gente mais se perde. Porque a gente acha que tem um atendimento bom, legal, de vez em quando a gente escorrega, até aí está tudo bem, mas não tem consistência. Um dia o voo é bom, outro dia o voo é mais ou menos, outro dia o voo é um horror. E você pode transformar isso para qualquer produto. Um dia eu compro uma pizza deliciosa, no mesmo lugar vou comprar a pizza na semana seguinte, mais ou menos. Já não veio com tanta azeitona, não tem consistência. Isto, para mim, é uma das características de produtos e serviços que mais retém cliente, consistência. O nosso atendimento está cumprindo ou está corroendo aquilo que a gente pretende entregar? Reflexão. Aqui tem muita coisa que vocês podem anotar para reflexão. Tem coisas aqui que a gente não tem resposta agora, que a gente nem pensou nisso. Né? Corroendo, o nosso atendimento corrói a experiência do cliente ou agrega? E aí vamos para o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Não faça suposições. Quem lida com o cliente, na linha de frente, imagina nós que trabalhamos, porque eu tenho colegas aqui, que lidamos com uma indústria complexa. A aviação é uma das 4 indústrias mais complexas do mundo. E a gente lida com um cliente que fica bravo. Fica muito bravo, e com razão. Imagina quem está ali na frente de um balcão, ou uma comissária que está na frente de 200 clientes, e o voo tem que cancelar por manutenção. E aí o cliente fica louco, eu já vou contar uma história real que aconteceu comigo. E a pessoa fala, cara, não é comigo. O que o cliente está fazendo é uma projeção dele, ele não está atacando a Beth, ele está atacando a empresa.
Então, a gente precisa treinar nossas pessoas de linha de frente a entender que aquilo não é pessoal, aquela raiva, aquela ira, não é pessoal. E profissionais CX têm que ajudar quem lida com o cliente a criar essa maturidade profissional. A gente tem que ensinar isso. É tempo, é trabalhoso, mas se não tiver, a gente vai querer ganhar briga com o cliente e vai perdê-lo. Porque, acho que vocês já ouviram, quem estava aqui ano passado, eu fiz essa pergunta, o cliente tem sempre razão? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que o cliente tem sempre razão? Não, o cliente muitas vezes não tem razão. E uma coisa que eu aprendi dentro da Azul, o cliente nem sempre tem razão, mas isso não importa. Importa o que eu vou fazer para ajudá-lo. O cara chegou atrasado no aeroporto. O avião já está de porta fechada. Ele grita, esperneia. Ele tem razão? Não. Mas eu vou simplesmente dizer, senhor, lamento, o avião já fechou a porta. Olha, senhor, já fechou a porta, mas eu vou ver se tem um próximo voo, se a gente consegue te acomodar. Isso que importa, o que eu vou fazer para ajudar. E aí a gente precisa também dar uma olhadinha se cliente difícil é um cliente que vai te inspirar no futuro. Quando eu contar a história, vocês vão entender o que eu estou falando mais a fundo. E reclamação não é um ataque pessoal, é um convite à escuta. O cliente reclamou, para e ouve. Para e ouve, que ele tem alguma coisa boa para te dizer. O cliente não está contra você. Ele tá com uma dor e você precisa ajudar. Eu era gerente na Varig, no aeroporto de Guarulhos. Eu me lembro disso perfeitamente, porque esse atendimento mudou meu jeito de ver o cliente. E tinha um balcão, que era o último balcão, balcão 56. Lá em Guarulhos, os balcões da Varig eram muitos balcões. E o último balcão era o balcão de resolver problema. Então, o cliente chegava, eu tenho excesso de bagagem. Senhor, lá no balcão 56. Eu perdi minha conexão. Senhor, no balcão 56. E eu era uma das gerentes de atendimento que ficava nesse balcão. E eu estou parada ali, de repente chega um executivo e falou, eu preciso ir para Curitiba. Era por volta de 9 da manhã, e ele tinha chegado de Londres, e ele perdeu a conexão do voo, que era 7h40. E eu falei, senhor, o voo saiu às 7h40 e o próximo voo é 13 horas. Eu vou falar um palavrão, me desculpem. Esse homem começou a gritar, o saguão era maior que isto aqui, lotado de gente, 9 da manhã, que o aeroporto fervilha, 9 da manhã, e ele começou a gritar e me chamar de filha da puta, desculpem o palavrão, daí para baixo, que o saguão parou. Cara, eu ali na frente daquele executivo gritando, me xingando, todo mundo me olhando. E nesses casos, quando beira agressão, a gente chama a polícia. E a delegacia era exatamente em frente ao balcão da Varig. E o doutor Elton, delegado, muito meu amigo, eu levantei para sair do balcão para chamar a polícia. Nesse momento, alguma coisa dentro de mim falou, não, Beth, calma. Calma, Beth, calma. Tem uma música assim, né? Calma, Beth, calma. Alguma coisa dentro de mim falou, calma. E eu chamei ele e falei, senhor, vem cá. Levei ele numa sala, falei, senta aqui 10 minutinhos, eu já volto. Eu fui na Transbrasil, na época ainda tinha Transbrasil, falei, olha, vocês têm algum voo para Curitiba? Beth, tem um, está saindo agora, está embarcando. Me dá um assento, corri lá, cheguei para ele, falei, senhor, olha, Curitiba saindo agora com a Transbrasil, 10 horas, e esse homem começa a chorar compulsivamente na minha frente. E ele me fala, olha, meu filho, eu moro em Curitiba, eu estava a trabalho em Londres, o meu filho foi pular um portão, esse portão com lanças, e ele caiu em cima das lanças e perfurou o abdômen, e ele está, neste momento, fazendo uma cirurgia entre a vida e a morte. Eu me emociono até hoje de lembrar dessa história. Por que eu estou contando isso? Porque era a dor do cliente, ele não estava contra mim. Eu não era a filha da puta que fez ele perder a conexão. E aí, naquele momento, aquilo mudou a minha visão de atendimento. Porque eu entendi exatamente isso. Eu estava supondo, o cara mal educado, o cara não sei o quê. Se eu tivesse levado ele para a delegacia, ele não ia ficar preso.
mas, no mínimo, ele ia perder o dia inteiro lá com depoimento. Esse cliente se tornou um dos melhores amigos meus. E um grande defensor da Varig. E toda hora que ele passava em Guarulhos, ele ia lá, a gente tomava café, ele me levava chocolate. Uma história real, gente, que isto aqui não leve nada para o lado pessoal. No atendimento, ensinem as equipes como lidar com isso. É fácil? Não é fácil. Ainda mais numa geração que a gente precisa preparar muito o lado emocional desse pessoal. E aí, o que esse cliente me ensinou? Não julgue exatamente aquilo, não faça suposições. Terceiro compromisso, não tira conclusão. Gente, a gente tira conclusão pra caramba, né? A gente faz suposição o tempo todo, a gente cria um sofrimento inútil em cima da suposição. Suponha menos, investigue mais. Achismos matam a inovação do CX. Por quê? Tem uma coisa para resolver. Aí fica todo mundo achando um monte de coisa, não é? Ah, não, porque eu acho isso, eu acho que... Ah, não, meu cliente isso... Achismo. Onde é que está a inovação em cima de achismo? Não está. E aí, pergunte mais, observe, pergunta para o cliente o que ele quer. Como é que a gente faz isso? Tem um monte de ferramenta. Façam fóruns com clientes. Tragam os melhores clientes de vocês. Senta, pergunta, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Investiga. NPS qualitativo, a gente tem NPS na Azul, nosso NPS é alto. E dentro do NPS, a gente não faz só a pergunta, você indicaria Azul para seus amigos familiares, a gente desdobra a pesquisa e tem 1 milhão de comentários riquíssimos lá, que é o que o cliente diz para nós. Então, a gente não acha, a gente vai em fatos e dados. Claro que a gente pode ter nossa opinião também como consumidor, normal. E mapeiem a jornada do cliente. Por que mapear a jornada do cliente? Vou dar outro exemplo. Viagem é uma coisa maravilhosa, né? E aí a gente começou a programar a viagem, foi lá no site, fez a reserva, fez check-in online, embarque. A comissária é maravilhosa, né, Thalita e Juan, que estão aqui no palco, comissários maravilhosos, tudo certinho. E eu perdi a mala dele. O último step da viagem. O que aconteceu com o resto da jornada? Uma droga. Mas se eu não mapear a jornada e ver o que está acontecendo nesse pedaço, o cliente não volta. E aí a gente fica focado aonde? No site, no app, na venda. E, cara, esquece da jornada inteira. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Quarto compromisso. Isso é importante. Que decisões a gente já tomou e a gente toma sem falar com o cliente o tempo todo? E, às vezes, a gente consegue conversar com o cliente no balcão. O cliente vai viajar, e aí, senhor, o que o senhor está achando da Azul? O que o senhor está achando da sua viagem, da sua experiência? Cara, um monte de feedback ali, na hora, de graça. Quarto compromisso, sempre dê o seu melhor. Isso, para mim, é isso aqui, ó. Seu melhor muda de um dia para o outro. Dê sempre o melhor que puder. Por que o seu melhor muda de um dia para o outro? Porque a gente está em evolução, graças a Deus. Porque a gente está crescendo. Porque a gente está aprendendo. Porque vocês estão aqui hoje e, com certeza, amanhã vocês vão ser melhor que hoje. A gente está sempre em evolução. Então, dá o seu melhor. Faz o que precisa ser feito. A preguiça arruína isso aqui. Sabe, estou com uma preguiça. Eu também tenho preguiça às vezes. Cara, mas aí eu levanto a cabeça e falo, não, gente, vamos fazer o que precisa ser feito. Porque eu quero dar o meu melhor. Eu sou perfeita? A Azul é perfeita? Não. Mas a gente busca a perfeição. Sabe, como um ideal, como algo que a gente quer alcançar. Eu quero ser cada dia melhor como pessoa. A Azul quer ser uma empresa cada dia melhor. Apesar dos perrengues que a gente passa, e estamos passando agora, né? E aí a gente está falando de dar sempre o melhor, porque a excelência ela é um hábito que a gente tem que cultivar.
Porque a cultura colaborativa, ela é formada, ela começa com os líderes, essa cultura colaborativa, ela é formada para ajudar o cliente. Então, quando você tem uma missão simples como essa, servir, e quando você tem valores claros, e a gente às vezes fala, está na dúvida do que fazer, consulta o crachá, porque os nossos valores estão no crachá. Né? Então, tua consideração, paixão, inovação, excelência, segurança, está lá, integridade. Está na dúvida? O que eu vou fazer é íntegro? O que eu vou fazer está levando o outro em consideração? Cultura colaborativa. Ela vem da liderança? Vem. Mas ela também pode ser fomentada por todos os profissionais que estão trabalhando, principalmente com o cliente. Porque quando eu estou falando de cultura colaborativa aqui, eu vou afetar quem? Cliente. Opa. Esforço genuíno. Isso a gente percebe de longe, né? Quando é genuíno e quando é formal. A gente tem uma filosofia de atendimento que chama OPA. Olhe, perceba e atenda. Você vai atender um executivo do mesmo jeito que você atende um idoso? Não, o executivo está com pressa, normalmente. O idoso quer carinho, a criança quer uma brincadeira. Né? E quando é genuíno, eu vou contar um negócio para vocês. Eu estou na diretoria de comissários há 4 anos. Antes eu era diretora de aeroportos. Quando eu comecei na Azul, fiquei 12 anos em aeroportos. Quando eu cheguei em comissários, eu reparava que os comissários queriam fazer um agrado para o cliente e escreviam bilhetinhos no guardanapo. Sabe, para um idoso, escreviam no guardanapo. Eu falei, gente, vamos facilitar, fazer uns cartõezinhos bonitinhos para eles escreverem? Mas não foi a sede que inventou isso e pediu para eles fazerem. Ao contrário, é genuíno, veio da ponta e eu só ajudei com a ferramenta. Então, hoje, a gente tem um aplicativo, né, um celular, que o comissário sabe qual é o cliente que está fazendo o primeiro voo. Tem lá um certificado de primeiro voo. Cara, é bonito. Você vai lá e entrega o primeiro certificado de primeiro voo para os idosos, para as crianças. Eles amam. Genuíno. Genuíno. Genuíno normalmente vem da ponta. Vem de quem está com o cliente. Eu vou contar uma coisa, sabe? Quando a comissária está recebendo o cliente, e ela está, a gente chama mão de pombinha. Ela está com a mãozinha assim, treinada. Ou quando ela está com um sorrisão aberto, genuíno, diferenças. E melhoria contínua, né? Dê feedback. Eu não gosto muito da palavra feedback, mas tenha conversas robustas com o time que está atendendo quando a coisa não estiver boa. Elogie, principalmente puxe as pessoas para cima. Eu vejo, tem líderes aqui de equipe, eu falo que muito da nossa obrigação hoje em dia é puxar as pessoas para cima. Porque a vida já puxa a gente para baixo. Cara, você tem conta para pagar, você tem problema para resolver, a vida te puxando para baixo. Quem que puxa os profissionais que trabalham com a gente para cima? Quem? Nós, colegas, um do outro, líderes. Então, criem sprints de inovação, as pessoas querem ajudar, façam experiência piloto. Nós começamos agora, a gente está testando, a gente não sabe se vai implantar o Buy on Board, venda a bordo de comida, sem tirar o serviço de bordo que a gente tem. A gente não quer tirar, a gente quer dar alguma coisa a mais para o cliente, porque muita gente, às vezes, está na hora do almoço e não conseguiu comer no aeroporto, enfim. E a gente está fazendo testes. Fizemos alguns voos de experiência piloto, para ver se dá certo ou não. Porque se alguém, lembrando aquele slide lá atrás, acha que entende do cliente, achismo, mas o cliente quer vender a bordo, vai vender? Não vai? A comida vai ser boa? Não vai? Experiência piloto, muito bom isso. E aí, de novo, né, excelência é um hábito que a gente cultiva no dia a dia e precisa de força mental. Porque se você não tiver força mental para fazer o que precisa ser feito, no meio do caminho você desiste. É porque dá uma canseira, porque dá uma preguiça. Não é? Força mental. Pouco do que eu estou falando aqui é muita coisa de autoconhecimento. Né? Que a gente precisa trabalhar, enquanto profissionais, também o autoconhecimento.
Bom, qual que é o impacto desse compromisso na experiência do cliente? É relacional, é duradouro, é quando a gente trata o cliente com respeito, de novo, a gente vai errar, mas trata o erro, recompõe com respeito perante o cliente, pede desculpa. Pede desculpa. Os nossos gestores, a maioria são americanos, né? Que estão no Brasil desde o início. E com os americanos a gente vê muito isso. Eles pedem muita desculpa. E a gente, às vezes, fica com o cliente tentando justificar. Cara, eu quero justificar. Não justifica nada. Pede desculpa, senhor, erramos. Pode me dar o seu feedback, a gente vai tentar consertar isso. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. E aí você constrói uma relação de confiança. A coisa mais bonita que tem é a confiança. E aí você cria perenidade do negócio. E por que empresas crescem, nascem, crescem e morrem? Por que não são perenes? Porque eu não consegui fazer um laço de confiança com o meu cliente, ele não comprou de novo comigo, foi para o concorrente, para pensar. E aí vou fazer uma provocação. O que esses 4 compromissos têm a ver com a vida pessoal de cada um de vocês? Vamos lembrar os compromissos: ser impecável com a sua palavra, não levar nada para o lado pessoal, não fazer suposições. Acho que esse é um dos mais difíceis, né? Porque a nossa cabeça não para de pensar. Estou na reunião, o outro está ali mais quieto e eu começo, nossa, o que é que ele está me olhando daquele jeito? Ixi, está com cara feia para mim. Estou supondo um monte de bobagem. E nada disso está acontecendo, gente. Não faça suposições, dê sempre o seu melhor. O que isso tem a ver com vocês profissionais? Tem a ver com o teu propósito. Quem aqui conhece Lúcia Helena Galvão, a filósofa da Nova Acrópole? Quem não conhece, eu recomendo. Ela me ensinou, através das palestras delas, a entender um pouco melhor o propósito. Se eu perguntar aqui para vocês, individualmente, qual que é o teu propósito, qual é a tua missão? Cara, a gente não vai conseguir responder, porque essa é uma pergunta difícil para caramba. Eu não vou conseguir responder, mas qual que é a tua missão? Eu sei lá qual que é a minha missão. Meu propósito é ganhar dinheiro, não é. Ganhar dinheiro é objetivo, não é propósito. Que propósito é aquilo que alimenta a alma? E aí, quando eu escutei Lucilena Galvão, ela falou, propósito é você estar em prol de alguma coisa. Cara, ela resolveu minha vida. É estar em prol do bem, é estar em prol da justiça, está em prol da fraternidade e de outras coisas que são da alma, que são de essência. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, meu propósito é estar em prol do bem. Claro que eu sou humana e tem hora que eu vou derrapar. Normal. E me ajudou a definir muito o meu propósito aqui. Meu propósito hoje, já com mais de 40 anos de trabalho, é legado. É passar tudo que eu vivi e experiências que talvez possam ajudar essa geração que vai ocupar meu lugar. Então, o propósito é estar em prol de alguma coisa de essência que alimenta a alma. Conexão com a vida pessoal, e aí a gente fala, não adianta eu achar que eu vou ter uma empresa impecável com o cliente se eu não sou impecável. Não adianta, não vai dar certo. Pode dar certo por um tempo. Os 4 compromissos são um código de conduta pessoal. Que tipo de compromisso você entrega como pai, como mãe, como filho, como profissional? E a jornada do cliente não é a jornada do ter. Jornada do ter, você vai ganhar o cliente temporariamente. A jornada do cliente é a jornada do ser. Olha a diferença. Eu só quero ter o cliente, eu quero que ele compre com a Azul, eu quero que ele voe mais com a Azul, eu quero, mas eu não dou em essência para ele o que ele espera. Não é ter, é ser.
E aí, meu último desafio para vocês, escolham um compromisso e leva para casa hoje. Mas só um. Só um. Fala, eu vou tentar, porque afirmar com todas as letras numa quinta-feira, 6h, 6h30 da tarde, eu até vou voltar lá nos compromissos, né, para você ver qual que você vai escolher. Pronto. Para levar para casa hoje e falar, cara, eu vou tentar ser mais íntegro com a minha palavra. Não mentir. Eu vou acrescentar, além do não mentir, não reclamar. Ah, caramba, como a gente reclama do cliente, porque o cliente é um chato. Não é? Está no lugar errado, filho, você não gosta de gente. Você está achando que o cliente é um chato, você está no lugar errado. Às vezes o cliente é chato, mas em essência ele é gente, que nem você. Não é? Então escolhe um desses 4 e fala, cara, eu vou tentar ser mais íntegro com a minha palavra. Reclamar, a gente já não repara mais que a gente reclama. É modelo mental. Então eu acordo de manhã, eu falo assim, vou falar outro palavrão, desculpem, tá? Puta que pariu, não tem café. Ixi, saí atrasada. Ih, preciso parar no posto para pôr gasolina. Eu só reclamo. Cara, você não percebe. Aí alguém fala, nossa, Beth, você reclama, hein? Eu falo, eu não, eu só agradeço. Aí vem as histórias da gratidão, que é só gratidão da boca para fora. Gratidão é ação, gente. Gratidão é ação. Se eu falo para os meus comissários, cara, serve um copo de água com um sorriso, com carinho, atende uma idosa com amor. Isto é gratidão na prática. Então, esse modelo mental de reclamar, isso a gente olha nas equipes, né? A gente tem que tentar ir cortando isso, podando, para ser mais impecável com a nossa palavra. A palavra tem poder, a palavra leva normalmente para um sentimento. Eu vou correr agora aqui, porque eu já passei tudo isso. E aí eu termino com essa frase, ninguém é melhor profissional do que aquilo que é como ser humano. Eu entrei na Varig com 17 anos, entrei menor. Eu acho que eles não repararam quando me contrataram menor. E eu estou num treinamento, meu primeiro treinamento, e a treinadora falou essa frase, ninguém é melhor profissional do que aquilo que é como ser humano. Eu trouxe para a minha vida. Então, ninguém vai ser melhor profissional de CX para lidar com gente se eu não for um bom ser humano. Mas, na verdade, ninguém é melhor nada do que aquilo que é como ser humano. Você não é melhor pai, melhor mãe, melhor namorado, melhor amigo, melhor amante, melhor qualquer coisa do que aquilo que você é como ser humano. Então, gente, seja lá em que área vocês estão trabalhando, hoje vocês estão em CX, trabalhem o autoconhecimento. Olha para você e fala, até onde eu posso ir? O que eu posso dar desse meu melhor para evoluir constantemente, ser cada dia um ser humano melhor, e vai ter sempre porta aberta para quem é um bom profissional, seja em qualquer área que vocês trabalhem. Mas agora, trabalhando com o cliente, isso tem mais força ainda, porque eu estou lidando com gente, eu estou ali, tete a tete, olho no olho. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Levem um compromisso para casa. Muito obrigada por me escutarem. Levem, pensem, reflitam. Troquem isso com as equipes, com os times. Ajudem-os a também pegar um compromisso e ir para frente. Leiam um livro, vale muito a pena. Deixa eu te falar, vocês acham que treinamento corrige erros de seleção? Não. Contrata certo. Você vai contratar, atendimento. Você vai contratar alguém que está de cara fechada? Que está de cara amarrada? Claro que na entrevista a pessoa vai sorrir. Cara, faz determinada pergunta, não faz as perguntas habituais numa contratação. As perguntas habituais, ele já vem com a resposta na ponta da língua. Faz pergunta totalmente diferente, para você ver se a pessoa continua com sorriso no rosto. E não é só sorriso no rosto, é energia do olhar.
Hoje a gente abre processo seletivo para comissários, tem 18, o último que a gente abriu no começo do ano, 18 mil currículos. A gente tem uma ferramenta, GUP, que tria dentro do fit cultural e do fit da posição. E os que vêm para nós para a entrevista, olho no olho. E é energia. Se você é um bom selecionador, um bom gestor, cara, 5 minutos de conversa, você vai perceber essa pessoa serve para lidar com gente. Ou não. Vou dar um exemplo muito legal que aconteceu comigo. Então, a dica é essa. Contrata gente que tem vibração, sabe? Que quando fala, o olho brilha. Cara, você vai ensinar o resto. Eu fui outro dia abastecer, essas historinhas que eu fico captando assim, né? Porque eu falo, cara, isso aqui é um exemplo de CX incrível. Eu fui abastecer o carro em Cotia, minha mãe mora em Cotia. E era umas 7 da noite, abasteci, veio um senhorzinho muito, muito simplório. Abastece, enche o tanque, não sei o quê. Aí ele me falou, estava meio frio. Ele virou para mim e falou assim, a senhora quer um cafezinho? Falei, oi? Né? Oi? A senhora quer um cafezinho? Acabei de fazer. Eu falei, eu quero. Porque eu queria ver até um dia. Eu falei, eu quero. Ele voltou com um copinho ali, né? Um cafezinho, simples. E aí eu falei assim, o posto agora está dando café? Vocês estão sendo treinados? Ele falou, não, fui eu que fiz agora. Está frio, né? A senhora está aí sozinha. Cara, esse cara eu quero. Eu quero ele para ser comissário. Tudo bem, acho que ele já não daria mais pela idade, que ele devia ter quase perto de uns 70 anos. Mas esse é o cara que eu quero contratar. Então, na contratação, não vai tanto pelo técnico, ou melhor, eu vou ser meio radical, guardem a proporção do que eu vou falar. O técnico, para determinadas funções, é o que menos interessa, você treina. Você não treina gente do bem. Você capta gente do bem. Precisa ter um olhar, numa entrevista, você percebe. Você percebe. Outro dia me perguntaram assim, como é que você faz para reter talento? Se a pessoa vem e te conta uma mentira. Ela vai te contar uma mentira a primeira vez. Você sabe que ela está mentindo. É a mesma história de feedback. No fundo, todo mundo sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal. A pessoa só não quer enxergar e ela quer se justificar. Então, a contratação, para mim, é um dos fatores mais importantes no mundo de quem se relaciona. E CX é puro relacional. Mesmo com a IA maravilhosa, que vai fazer um monte de coisa linda, mesmo com automação, mesmo com canais, com omnichannel, mesmo com personalização, mesmo com tudo isso, a IA não vai resolver a parte que é a dor, a maior dor do cliente. Quem vai resolver isso é um ser humano, olho no olho. Tá bom? Respondi? Extrapolei, né? Olha, ganhou extra aí. Pronto, gente, agora acabou mesmo, tá bom? Obrigada, um beijo. Obrigada. Beijo.